Boa noite, professora. Eu vou falar sobre a energia dos oceanos. Minha dupla é eu e a Rayane, tá bom? Nós somos alunas do 4º período de Eletrotécnica Noturno do IFES. Aí tá, segue aqui os tópicos que eu vou dizer, o que é a energia dos oceanos, as vantagens, desvantagens, onde se encontra, quando foi descoberta a Rayane que vai falar, mas saiu aqui entre os meus tópicos. A primeira usina no Brasil e as forças que atuam no oceano é da Rayane. Aí tá. Primeira utilização da energia dos mares, a fala da Rayane. Energia maremotriz, usina maremotriz e o uso da energia maremotriz no Brasil e fonte de energia maremotriz. Esses são os tópicos que a Rayane irá falar. Aí tá bom. O que é a energia do oceano? A energia do oceano nada mais é do que a obtenção de energia através das ondas, né? No caso dos módulos. Desses módulos aqui, que no decorrer que vem as ondas, é captada a energia. E é uma fonte inesgotável também e renovável, tá bom? Tá, aí as desvantagens, né? Quais são elas? O custo do projeto em si, ele é muito grande, né? E só tem, assim, um lucro de 20% do que é investido. E também só é produzida energia quando tem um desnível, né, entre o nível do mar, né, no caso da água, do oceano inteiro, né, e só tem, assim, um lucro de 20% do que é investido. E também só é produzida energia quando tem um desnível, né, entre o nível do mar, né, no caso da água, do oceano inteiro, e também só pode ser instalada, né, nas centrais de produção de eletricidade, a partir dessa energia em locais que respondem às necessidades. Quais seriam esses locais que correspondem à necessidade? São lugares específicos, que tem ondas, né, que passam assim, de 5 a 7 metros, né, no caso. Pode citar o exemplo de Bacanga, né, em São Luís, que as marés chegam até 7 metros, e na ilha de Macapá, que são também, né, nessa faixa de 7 metros aí. Tá, as vantagens. As vantagens são bem maiores, né, porque é uma energia limpa, não tem nada que polui o meio ambiente, é uma fonte inesgotável também, né, por ser do meio ambiente, né, dos oceanos, é uma energia renovável, né, que sempre se renova. E também, a alternativa muito boa também é a geração, né, de energia em locais que são escassos, né? Porque pode ser que é aproveitado das marés e tem um custo-benefício bem maior também, né? Aí, tá bom. O que é a energia do oceano? A energia do oceano nada mais é do que a obtenção de energia através das ondas, né? No caso dos módulos. Desses módulos aqui, que no decorrer que vem as ondas, é captada a energia. E é uma fonte inesgotável também e renovável, tá bom? Tá, aí as desvantagens, né? Quais são elas? O custo do projeto em si, ele é muito grande, né? E só tem, assim, um lucro de 20% do que é investido. E também só é produzida energia quando tem um desnível, né, entre o nível do mar, né, no caso da água, do oceano inteiro. E também só pode ser instalada, né, nas centrais de produção de eletricidade, a partir dessa energia em locais que respondem às necessidades. Quais seriam esses locais que correspondem à necessidade? São lugares específicos, que tem ondas, né, que passam assim, de 5 a 7 metros, né, no caso. Pode citar o exemplo de Bacanga, né, em São Luís, que as marés chegam até 7 metros, e na ilha de Macapá, que são também, né, nessa faixa de 7 metros aí. Tá, as vantagens. As vantagens são bem maiores, né, porque é uma energia limpa, não tem nada que polui o meio ambiente, a partir dessa energia em locais que respondem às necessidades. Quais seriam esses locais que correspondem à necessidade? São lugares específicos, que tem ondas, né,
que passam assim de 5 a 7 metros, né, no caso. Pode citar o exemplo de Bacanga, né, em São Luís, que as marés chegam até 7 metros, e na ilha de Macapá, que são também, né, nessa faixa de 7 metros aí. Tá, as vantagens. As vantagens são bem maiores, né, porque é uma energia limpa, não tem nada que polui o meio ambiente, é uma fonte inesgotável também, né, por ser do meio ambiente, né, dos oceanos, é uma energia renovável, né, que sempre se renova. E também, a alternativa muito boa também é a geração, né, de energia em locais que são escassos, né? Porque pode ser que é aproveitado das marés e tem um custo-benefício bem maior também, né? Aí, tá bom. Eu vou falar sobre a primeira usina, né, no Brasil. Vou explicar aqui como ela é formada, né? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui para que eu possa explicar à senhora como é, né? Sobre a primeira usina, né, no Brasil. Vou explicar aqui como ela é formada, né? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui para que eu possa explicar à senhora como é, né? O primeiro projeto, né? O primeiro projeto da usina foi no Ceará, né? No Porto de Peçanha. E é criado por módulos, tá? Aí, no caso, são esses dois módulos aqui, né? Esses dois módulos, que a onda, né? A onda, o movimento de vem e vai da onda é passado por eles. Aí tem esses braços mecânicos aqui, ó. Esse daqui, né? Esse e esse. Deixa eu ver. Aí é formado pelo esse flutuador aqui, né? Que no caso, cada flutuador tem 10 metros e os braços mecânicos têm 22, né? Cada um tem 22 metros. E como que é formado, né? O projeto inteiro. Ele tem uma bomba mecânica, né? Que é ligada a um circuito, que dentro do circuito tem águas, como diz, água natural, né? Água doce, no caso. Aí tá, como que funciona? À medida que as ondas passam, né, por aqui, aí elas entram, né, dentro do circuito, nas câmeras que estão aqui dentro, né, nas câmeras hiperbáricas que estão aqui dentro, que ficam localizados aqui. Aí nisso que a água passa por aqui, né, no movimento das ondas, sobe e entra no circuito, aí dentro do circuito faz com o movimento, né, da pressão, junto com a água doce, como eu expliquei para a senhora, né, que é feito. Aí, nisso que passa, que é feito, né, o processo inteiro, entra no circuito e passa nele, né, que faz com que roda, né, com a pressão que é fechado, que eles são comprimidos dentro da bobina, é subido para o gerador, né, para a turbina do gerador e faz com que gere a energia dos oceanos. Nada mais é do que um ciclo, né, professora? As ondas sobem e descem, entra nos módulos, passa por circuito, do circuito, né, passa nas bobinas, né, hiperbáricas e sobe para turbina do gerador. Aí nisso, esse ciclo todo faz com que as ondas, a energia dos oceanos sejam formadas. Aí por esse motivo é uma energia renovável, limpa, né, por não ter por como ter dito lá em cima, a única desvantagem, né, desse projeto é por ser um projeto caro e sem muito lucro, né, em cima dele. E é isso. Boa noite, professora. Nosso trabalho foi esse. As fontes que foram tiradas, né, foi no Educa Mais, Brasil Escola. Forças e exemplos que atuam no oceano. As forças que atuam nos oceanos podem ser classificadas como força de corpo e força de superfície. A força de corpo são proporcionais à massa da parcela de fluido e são aplicadas ao centro da massa. A gravidade é um exemplo de força. E a força de superfície age através da superfície de contorno
que separa a parcela do seu meio. As magnitudes são independentes da massa e da parcela, e a força do gradiente de pressão é um exemplo. Já um exemplo das forças que atuam são a gravitacional e a força da gradiente de pressão e do atrito. O atrito vem dos ventos com a superfície oceânica, gera a chamada de tensão do vento, e essa força por unidade da área transmite nenhum momento para o oceano e é responsável pela formação das correntes superficiais. E a primeira utilização de energia dos mares foi na Inglaterra e na França no século XI, que foi para a movimentação de pequenos moinhos. A energia maremotriz ela é gerada por meio de transformação do movimento das marés em energia, que se dá em grandes unidades geradoras de energia. Já a usina maremotriz são construídas barragens e nas altas das marés a água abaixo do mar e é capturada e armazenada em diques. Quando a maré abaixa, a água é devolvida para o mar e passa por uma turbina, que entra em movimento e gera energia elétrica. E também é possível obter energia por meio do aproveitamento de correntes marítimas, que são turbinas instaladas no fundo do mar para transformar a força dessas correntes em energia elétrica por meio de um gerador. E aqui no Brasil só tem um lugar que usa essa usina, né, que tem a usina maremotriz, que é no Nordeste. Aqui não investe muito a usina maremotriz porque o investimento é muito alto e o retorno é muito baixo, aí eles preferem usar outra forma. Também a matriz elétrica aqui do Brasil ainda é muito dependente das hidrelétricas e termoelétricas, de modo que é preciso que mais pesquisa seja feita para explorar mais outras fontes de energia, inclusive a maremotriz. Na edição eu vou estar colocando um vídeo explicando resumidamente o que eu falei. Aqui no próximo passo vai ser o vídeo. Usina maremotriz. A usina maremotriz é uma usina que utiliza a força das marés para gerar energia elétrica. Ela utiliza a energia cinética gerada pelas ondas por meio de um equipamento que transforma esta energia cinética proveniente das ondas em energia elétrica. Existe também o outro tipo de usina maremotriz, que, ao invés de utilizar a força das marés, utiliza a diferença de temperatura entre a água do mar. A usina maremotriz também é uma fonte de energia renovável. Ela não polui e não causa nenhum dano à vida marinha. Porém, ela não pode ser instalada em qualquer praia. Para isso, precisa de ondas constantes e fortes. E, além disso, o custo para a construção desse tipo de usina é muito alto. Os países que mais utilizam esse tipo de usina são França, Japão, Estados Unidos e Inglaterra. No Brasil, esse tipo de usina existe atualmente no Nordeste. A usina maremotriz é apontada como a usina do futuro, tendo em vista que a maior parte da Terra está coberta por mares. Portanto, ela tem grande potencial. Se você gostou, existem duas fontes de energia maremotriz, que são a energia cinética das correntes marítimas e a energia potencial, que é pela diferença de altura entre as marés altas e baixas. E a energia maremotriz ela é uma fonte renovável e limpa, já que a sua fonte nunca se esgota, não traz poluição para os animais marítimos e a produção é muito aproveitável. Aí esse foi o nosso trabalho. Aqui as referências.